É por isso que você cai em tentação. Hoje eu quero falar com vocês sobre impulsividade. E entender como a impulsividade funciona é o primeiro passo para você retomar o controle. Não é sobre você ficar se culpando, achar que não tem força de vontade, mas quanto mais a gente conhece os mecanismos pelo qual a impulsividade funciona, mais fácil fica a gente criar estratégias para contornar esse tipo de situação. Você concorda? Eu concordo. Eu concordo. Então vamos imaginar um cenário claro aqui que normalmente aparece para mim dentro de um consultório. Você chega em casa depois do trabalho, você está cansada, estressada e com fome. E quando você abre a porta da sua casa, você vê lá na mesa, em cima da mesa, um cafezinho quentinho pronto, com 3 pães de queijo crocante feito na hora. O que você acha que vai acontecer? Sem pensar 2 vezes, você vai pegar o pão de queijo com café e comer. Por quê? Porque é o mais prático, é o que estava ali na sua frente. Mas agora, se tivesse frutas ou se tivesse uma marmita e principalmente se não tivesse o pãozinho de queijo e o café e tivesse a marmita, ou se tivesse alguma coisa pronta, saudável, é muito provável que a sua escolha, você optaria por essa refeição saudável ao invés do pão de queijo que você teria que preparar, às vezes nem tinha ali na sua casa. E o que essa história tem a ver com o que a gente vai discutir aqui? O que eu acabei, esse cenário que é muito comum e que eu encontro frequentemente dentro do consultório, é justamente o que a gente vai discutir sobre a impulsividade da gente favorecer ou não determinadas escolhas ao longo do dia. Então a gente vai mergulhar nesse tema para entendermos juntos como pequenos ajustes no seu dia a dia pode fazer grandes diferenças no seu processo de emagrecimento. Assim você consegue evitar armadilhas que irão aparecer e dessa forma você vai garantir ter um maior controle sobre as suas escolhas alimentares. Você quer isso? Então vamos lá. Primeiro, para a gente entender como funciona o processo de impulsividade, a gente precisa conhecer uma estrutura que eu já falei aqui algumas vezes, mas é sempre bom reforçar: o nosso córtex pré-frontal. Matheus, o que é esse córtex pré-frontal? É uma região muito importante que fica logo aqui atrás da nossa testa, que é uma região que basicamente ela é responsável por dizer não aos nossos impulsos. Ela é responsável por tomadas de decisões ao longo do dia. É uma região extremamente requisitada ao longo do dia. Então, quando a gente está estressada, ansiosa, cansada, sobrecarregado, o córtex pré-frontal, ele simplesmente fica também sobrecarregado e não consegue trabalhar direito. À medida que a gente vai utilizando as nossas tomadas de decisões ao longo do dia, é como se o nosso córtex pré-frontal ele fosse cansando. Literalmente, ele vai cansando. Então, aquele controle de falar não a determinados impulsos, a determinados alimentos, por conta do córtex pré-frontal que está cansado, por exemplo, lá no final do dia, ter aquela resistência, ter aquele controle inibitório e dizer não a um determinado alimento fica muito mais difícil, porque o nosso córtex pré-frontal ele foi muito requisitado ao longo do dia. É como se a energia do nosso córtex pré-frontal no início do dia fosse maior. Então, no início do dia é muito mais fácil a gente dizer não, ter um controle inibitório dos nossos impulsos, mas que ao passar do dia, quando a gente fica cansado, estressado, com fome, o nosso córtex pré-frontal também ele se sobrecarrega e fica muito mais difícil fazer boas escolhas, porque vai demandar muita energia do nosso córtex pré-frontal. Então, quando o córtex pré-frontal ele está sobrecarregado e envolve aquelas situações onde a gente está estressado, cansado, com fome, o nosso córtex pré-frontal, nossa capacidade de tomar boas decisões fica muito mais difícil. Fazer boas escolhas é algo que demandaria muita energia. Pensando nisso, pensando que o nosso córtex pré-frontal para tomar uma decisão gastaria muita energia essa que ele já não tem, ele está cansado, por que não favorecer, criar um ambiente que favoreça as nossas escolhas e que quando você chega em casa às 18 horas, com fome, cansada, tem ali na tua frente uma marmita pronta. Ou você não vai precisar tomar uma grande decisão, por quê? Porque já está pronto. A única decisão que você vai ter é pegar aquela marmita, colocar dentro do micro-ondas e acabou. Você não precisou gastar e nem evocar a energia do córtex pré-frontal para tomar essa decisão. Entende?
Ficou claro essa questão de como funciona a impulsividade e que envolve a estrutura chamada córtex pré-frontal? Espero que sim. Agora, para a gente mergulhar um pouco mais sobre essa estrutura legal, chamada córtex pré-frontal, é a gente entender quais são as limitações dele e o que pode influenciar para esse córtex pré-frontal ainda ficar mais impulsivo, vamos assim dizer. E é o sono. Se você dorme mal, o nosso córtex pré-frontal, que era para ser, entre aspas, descansar, ficar tranquilo e tomar boas decisões ao longo do dia, se você dorme mal, o córtex pré-frontal ele vai já acordar, entre aspas, cansado, e ao longo do dia, para ter um controle inibitório sobre os nossos impulsos, serão muito mais difíceis. E outra coisa que eu já comentei aqui, que uma das coisas que aumenta quando você dorme mal é o hormônio chamado grelina, que é o hormônio da fome. Então, se o córtex pré-frontal ele já não vai funcionar tão bem porque você não dormiu bem, o hormônio chamado grelina fica aumentada, que é mais uma condição pelo qual pode tornar as nossas decisões ainda mais impulsivas. Você cria um ambiente perfeito para você não ter um bom controle sobre as suas escolhas alimentares ao longo do dia. Então, basicamente, o córtex pré-frontal sem um bom descanso, ele fica preguiçoso. Então, basicamente, o córtex pré-frontal sem um bom descanso, ele vai ficar preguiçoso. Ele não vai conseguir te ajudar a resistir às tentações. Entender esse processo é algo fundamental porque ele nos mostra que não é só uma questão de força de vontade. Não é porque você não tem disciplina. Na verdade, o que está acontecendo é uma limitação natural do nosso cérebro. E é exatamente por isso que cuidar dos fatores como sono, estresse, regulação de fome ao longo do dia com alimentação é tão importante para a gente conseguir fazer boas escolhas. Quanto mais você der suporte ao seu cérebro, cuidando dessas variáveis, mais fácil vai ficar para resistir e manter o controle sobre as suas escolhas alimentares ao longo do dia. Isso é magnífico porque tira aquela culpa que a gente tem de... Eu sempre escuto, Matheus, eu não tenho força de vontade, eu não sou disciplinada. Calma. É porque você ainda não ajustou as variáveis para seu cérebro tomar boas escolhas. É porque você não entendeu como é que funciona o processo de impulsividade. É porque você não criou um ambiente que favoreça suas boas escolhas. E entender isso aqui é muito importante porque tira um peso das nossas costas. Porque é um processo natural do nosso cérebro. E quando a gente entende, opa, agora eu entendi como é que funciona a impulsividade. Caraca, eu fazia isso, eu dormia mal, não conseguia construir um ambiente favorável para minhas escolhas e não tinha como. Então agora que você entende como funciona a impulsividade, fica muito mais fácil da gente controlar essas variáveis para você criar estratégias para conseguir fazer boas escolhas e manter um processo de alimentação saudável a médio e longo prazo. E aqui eu vou listar alguns hábitos que podem... E agora eu vou listar alguns hábitos que provavelmente você pode estar negligenciando e que pode estar impactando, aumentando a sua impulsividade alimentar. O primeiro de todos eu já listei aqui, que é o sono. Quando você dorme mal, o córtex pré-frontal ele não vai descansar. Dessa forma ele vai ficar preguiçoso. É como se você estivesse dirigindo um carro sem freio. Porque você não conseguiu dormir muito bem, então o córtex também não vai funcionar em sua máxima capacidade. E sua capacidade de ter um controle inibitório sobre a sua impulsividade de fazer boas escolhas fica mais difícil. E se aparecer alguma coisa na sua frente de bolo, chocolate, a decisão de tomar a decisão mais fácil vai ficar ali, muito provavelmente é a decisão que você vai tomar. Então o sono é uma variável importantíssima se você quer realmente ter um controle melhor sobre as suas escolhas alimentares ao longo do dia. É primordial que você cuide do seu sono. Não é brincadeira. O ponto número 2, e que muitas vezes a pessoa negligencia, é a ingestão de água. Ué, mas como assim a ingestão de água? Sim, a ingestão de água ela é importantíssima para a gente ter um melhor gerenciamento sobre a nossa percepção de fome ao longo do dia. Uma das variáveis que aumenta a nossa impulsividade é a fome. São os hormônios, a nossa percepção de fome ao longo do dia. Se a gente consegue controlar essa variável bebendo mais água, é algo muito simples e que você não vai gastar zilhões de reais para beber água, você vai conseguir
controlar melhor sua impulsividade por comida. Porque muitas vezes, quando a gente está desidratado, esses sinais de desidratação pode ser confundido com sinais de fome. E você tendo aqueles sinais de fome, sua percepção de fome aumenta, sua impulsividade, sua vontade de procurar comida fica maior. Agora, se você bebe bastante água, se mantém bem hidratada ou bem hidratado ao longo do dia, você consegue ter um melhor gerenciamento sobre a sua fome e, consequentemente, sobre a impulsividade. Um outro ponto que pode aumentar a nossa impulsividade, principalmente por comida, é o mau gerenciamento de estresse. Você já percebeu que quando você fica estressada, é comum que você busque por alimentos para usar como um conforto ali na hora? É muito comum que isso aconteça. Por que isso acontece? Lembra do córtex pré-frontal, que é essa região que fica logo aqui atrás da nossa testa? Existe uma outra região que é responsável pelas nossas emoções, que é chamada de amígdala. É responsável pelo estresse, ansiedade, angústia, enfim. Quando nós estamos estressados, a gente tem um mau gerenciamento do estresse. Essa amígdala, ela é hiperativa. É normal que ela é hiperativa, ela foi feita para isso. Mas que de maneira crônica e frequente, essa hiperestimulação da amígdala, ela começa a dar um feedback negativo no córtex pré-frontal. Então, ela começa a prejudicar a função do córtex pré-frontal na tomada de decisão e aí acaba aumentando a nossa impulsividade por, claro, outros hábitos, mas como aqui nós estamos focando em alimentação, em comida. Então é por isso que quando você fica estressada, é muito mais fácil você tomar uma decisão de comprar um milkshake, de você comer um salgado, de você ceder aquela pizza ou qualquer coisa que apareça ali na sua frente. Porque a hiperativação da nossa amígdala, responsável pelas nossas emoções, está dando um feedback negativo no córtex pré-frontal, vamos assim dizer, e o córtex pré-frontal, por sua vez, não está conseguindo conter essa amígdala. Então, como o córtex pré-frontal não estará exercendo a sua capacidade total em inibir o controle de impulsos, então fica muito mais fácil, abre-se uma brecha para você fazer péssimas escolhas por conta desse mau gerenciamento de estresse. Então, sabendo que o gerenciamento de estresse, o estresse alto, pode favorecer a impulsividade, o que a gente poderia fazer para gerenciar esse estresse? Eu sempre falo, a atividade física. A atividade física, ela vai muito além de gastar calorias. Hoje, quando eu falo em atividade física, eu penso muito mais em gerenciar estresse, porque se a pessoa faz atividade física, ela vai ter um bom gerenciamento de estresse e ansiedade e, por consequência, um melhor controle sobre as suas escolhas alimentares ao longo do dia. Então, se a pessoa senta no meu consultório, sentou na cadeira e não treina, eu vou ficar do início ao fim do processo de acompanhamento falando para esse indivíduo fazer uma atividade física. Não tem como. Ser humano não foi feito para ficar parado. E não adianta dizer que você não tem tempo, porque hoje nós temos diversas modalidades que você pode fazer em casa, inclusive. Você pode fazer alguns treinos de 20, de 10 minutos. Se você falar que na sua semana você não pode tirar 10 minutos para treinar, eu largo você de mão. Não tem como. O ser humano não foi feito para ficar parado. Isso é ser vergonhice. Então, atividade física é fundamental e ponto. Não tem como ficar sem. Existem outras coisas que a gente poderia utilizar para gerenciar melhor esse estresse, como, por exemplo, meditação. E se você não sabe meditar, existem diversos aplicativos que você pode utilizar de meditação guiada. Tem de 5, 10, 15, 20 minutos. Inclusive, eu já utilizei e foi algo muito importante para mim na época para gerenciar melhor o estresse, uma vez que eu estava trabalhando em 3 empregos e ainda fazendo faculdade. Então, imagina só a carga de trabalho e estresse que eu estava nesse momento. Então, as técnicas de respiração, de meditação me ajudaram demais e que me ajudam até hoje. E claro, descanso é algo fundamental, principalmente para aquelas pessoas workaholic, que trabalham muito, empresários, eu atendo muito empresários, médicos, enfim, que tem uma carga de trabalho extenuante. Então, ter uma pausa, parar, não fazer absolutamente nada. E, pasmem, fazer nada é muito difícil. Eu acho muito difícil não fazer nada.
eu paro ali, eu já fico agoniado, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou parar para assistir um filme, eu penso que eu poderia estar gravando um vídeo ou lendo, sendo produtivo o tempo inteiro. Então essa produtividade, essa hiperprodutividade é tóxica. É importante que você dê uma pausa. Faça absolutamente nada. Olhe para uma árvore e fica lá olhando. É importante. É importante você dar essa pausa de descanso para você melhorar aí o seu gerenciamento de estresse e evitar ali um futuro burnout. Um outro ponto que pode aumentar nossa impulsividade por comida é ter um ambiente desfavorável. Você concorda que se você chega em casa, não tem nada preparado e tudo que tem na sua geladeira é biscoitos, sorvete e o miojo, é provável que as suas escolhas sejam justamente as coisas que tenha na sua casa. Ou simplesmente você vai lá e pede um iFood. Então, quando você tem um ambiente desfavorável, a decisão por escolher um alimento que é não saudável é muito provável que você opte por essa escolha por ser mais fácil e mais prático e já está na sua casa. Agora, quando a gente se toca e percebe que o ambiente ele pode favorecer ou desfavorecer completamente o nosso processo, a gente começa a entender que cuidar do nosso ambiente, criar um ambiente que favoreça as nossas boas escolhas, quando chegar a hora de você fazer boas escolhas, tudo que tem na sua casa é frutas, vegetais, coisas, alimentos saudáveis ou coisas pré-prontas que você já deixou na geladeira, como um frango desfiado, um patinho moído ou alguma coisa nesse sentido. Coisas tão práticas que muitas vezes você não precisa preparar absolutamente nada. É só abrir o armário, colocar no prato e comer, porque você criou um ambiente para favorecer suas boas escolhas. É muito importante que você crie esse ambiente que suporte as escolhas saudáveis para você favorecer o seu processo de emagrecimento. Porque se na sua casa você joga contra você mesmo, que é basicamente isso, você dá um tiro no seu próprio pé, em que você daqui a pouco fica se sentindo culpada porque não conseguiu comer o alimento XYZ e comer um sorvete do nada. Esse sorvete não apareceu do nada. Se o sorvete está lá é porque você foi no supermercado e deixou na tua geladeira. Você tá jogando contra você. Você é um impostor no seu time de futebol, que você deu um gol contra ali. Ok? Então é importante que você crie esse ambiente que suporte suas boas escolhas e sabendo que o ambiente importa, vá no supermercado, module o seu ambiente ao ponto de tudo que tem na tua casa são alimentos saudáveis e que qualquer escolha que você faça será saudável. Assim vai ficar muito mais fácil tornar o processo de emagrecimento ou de ganho de massa muscular a médio e longo prazo mais favorável. Então agora que você entende um pouco mais sobre como funciona a impulsividade, você entende que ela não é a sua inimiga. E entender isso é um grande avanço. Ela é uma resposta natural do nosso cérebro. É a resposta natural do nosso cérebro ao cansaço, ao estresse, aos hábitos negligenciados ao longo do dia. E reconhecer os mecanismos que levam às nossas escolhas impulsivas pode fazer você ter uma capacidade de agir de forma mais consciente e mais estratégicas ao longo do dia. Então, pequenas mudanças de regular o seu sono, criar um ambiente que favoreça e suporte as suas boas escolhas alimentares, aprender a gerenciar estresse, ansiedade, organizar o ambiente como um todo, pode formar uma base sólida para você ter boas escolhas ao longo do dia. É como se a gente estivesse dando, como é que eu posso dizer isso, as ferramentas certas para a gente resistir às tentações ou simplesmente evitar que essas tentações apareçam na nossa frente. Porque você concorda que se não aparecer essas tentações na sua frente, você não vai nem precisar lutar contra elas? E você consegue entender isso? É magnífico, porque quando a gente começa a entender a base de como funciona a impulsividade, o comportamento humano em si, fica muito mais fácil a gente lidar, porque a gente consegue traçar algumas estratégias para contornar a situação. Mas agora é com você. Peço para você me seguir lá no Instagram, @MatheusSouzaNutri. Se você estiver no YouTube, compartilhe esse vídeo com outra pessoa. E se você estiver no Spotify, compartilhe com um amigo lá no Zap. Ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.